Seja você um fã ávido de boxe ou um novato curioso, este é o lugar certo para você entender melhor as regras que regem esse esporte. Regras básicas. O boxe envolve dois competidores que usam luvas e lutam em um ringue. O objetivo é acertar o oponente com golpes que sejam considerados legais. Os golpes só podem ser desferidos com a parte da frente da luva e da cintura para cima. Golpes abaixo da linha da cintura, atrás da cabeça, cabeçadas, cotoveladas ou chutes são considerados falta. Os lutadores devem evitar agarrar, devem sempre manter postura e não podem dar as costas para o seu adversário. Rounds. Uma luta de boxe é dividida em rodadas ou rounds, cada um com uma duração de 3 minutos com 1 minuto de intervalo. A quantidade de rounds em uma luta pode variar de 4 a 12 rounds. Para os novatos, as lutas costumam ter menos rounds, mas conforme os boxeadores ganham mais experiência e se qualificam, o número de rounds vai aumentando. Normalmente, as lutas pelo título chegam a 12 rounds. E aí, você acha que consegue ficar no ringue por 3 minutos? Deixe aqui nos comentários. Corners. Cada boxeador tem um canto designado do ringue onde ele descansa entre os rounds e recebe os conselhos dos seus treinadores. Durante uma interrupção do árbitro, os atletas devem se posicionar em corners neutros. Faltas. Dependendo da gravidade da falta, o árbitro pode emitir uma advertência deduzindo pontos ou desqualificando o boxeador com comportamento ilegal. Isso pode incluir golpes baixos, cabeçadas intencionais, agarrar excessivamente e golpear um adversário caído, entre outros. Luvas de boxe. O tamanho das luvas de boxe usadas em uma luta pode variar. Normalmente, as luvas mais pesadas são usadas para treino. O tamanho e o peso das luvas são determinados para proteger os lutadores e garantir um combate justo e equilibrado. Normalmente o evento disponibiliza as luvas a serem utilizadas, mas, dependendo do contrato, cada um pode usar a luva da marca que deseja, desde que atenda os requisitos mínimos. Os lutadores também devem utilizar protetor bucal e o protetor de virilha. O peso das luvas pode variar de 8 a 10 onças, de acordo com o peso do atleta e também da organização que está executando o evento. Clinch. O clinch é um termo usado para descrever uma situação em que um lutador agarra ou segura o seu oponente. As regras do clinch podem variar dependendo da organização que está supervisionando a luta. A regra, de forma explícita, diz que um lutador não deve agarrar o outro, mas em uma luta profissional, normalmente essa regra é a mais branda. Mas os lutadores não podem usar o clinch de forma excessiva ou abusiva. O árbitro tem a autoridade para divertir ou até mesmo penalizar um lutador se ele estiver usando o clinch de uma maneira indevida. Por exemplo, se um lutador está usando o clinch para evitar uma luta justa ou para ganhar tempo de forma injusta. Quando um clinch ocorre, o árbitro geralmente intervirá e pedirá que os lutadores se soltem ou para quebrar o clinch. Os lutadores são obrigados a obedecer essa ordem e não podem golpear no momento da separação após o comando do árbitro. Depois disso, o árbitro irá separar os lutadores e reiniciar a luta. O abuso do clinch pode resultar em penalidades, desde perda de pontos até a desqualificação do atleta. Knockdown e nocaute. Numa luta de boxe, um knockdown acontece quando o boxeador é derrubado ou quando ele é forçado a se apoiar nas cordas para evitar cair. O árbitro pode abrir contagem como um knockdown quando um adversário acusa o golpe, mas essa regra pode ser definida de acordo com o evento. O árbitro então inicia uma contagem até 10 e se o lutador não conseguir se levantar ou mostrar que está sem condições de continuar, o adversário é declarado vencedor por nocaute. O número de knockdowns permitidos em uma luta pode variar, dependendo das regras da luta e da entidade que está supervisionando. Em alguns eventos, o número de knockdowns permitido é ilimitado, enquanto em alguns outros eventos, o lutador é desqualificado após 3 knockdowns. Interrupção do árbitro. O árbitro pode interromper e acabar com a luta se ele acreditar que a segurança de um boxeador está em risco. Essa é a decisão conhecida como nocaute técnico. Pontuação. A pontuação em cada round é geralmente baseada em critérios como a agressão efetiva, defesa, controle do ringue e golpes clínicos. A pontuação é realizada por 3 juízes e, na maioria das lutas, o lutador que vence mais rounds vence a luta. A pontuação é feita ao final de cada round e contabilizada no final da luta. As decisões podem ser as seguintes. Decisão unânime. Em uma decisão unânime, os 3 árbitros concordam que determinado lutador foi o vencedor do combate. Decisão majoritária. Em uma decisão majoritária, 2 dos 3 juízes concordam que o lutador ganhou o combate, enquanto o terceiro juiz indica que nenhum dos lutadores ganhou, ou seja, que considerou um empate. Decisão dividida. Em uma decisão dividida, 2 dos 3 juízes concordam que um lutador ganhou o combate, enquanto o outro árbitro escolhe o outro adversário como vencedor. Empate dividido. Em um empate dividido, 2 dos árbitros escolhem um lutador diferente como vencedor, enquanto o terceiro árbitro elege a luta com um empate. Empate majoritário. Em um empate majoritário, 2 dos 3 árbitros elegem a luta como um empate, enquanto o terceiro escolhe determinado atleta como vencedor. Empate unânime. Em um empate unânime, os 3 árbitros concordam que a luta terminou empatada. E aí está.
Essa é uma visão geral das regras do boxe. Lembrando que cada organização pode ter suas próprias regras adicionais e específicas. Mas agora você já está pronto para assistir a uma próxima luta com uma compreensão muito maior e mais profunda do que está acontecendo no ringue. Lembre-se, o boxe é tanto um esporte de estratégia quanto de força física. E conhecer as regras pode realmente ajudar você a apreciar a habilidade e a técnica que os boxeadores trazem para cada luta. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo sobre boxe. E para não perder nenhum vídeo, clique no gongo das notificações.